Vamos orar então, amados. Vamos repreender todas as astutas ciladas do maligno. Vamos repreender os dardos inflamáveis. Irmãos, sabemos que a obra de Deus, ela é com dificuldade, com luta, né? Tudo que é de barbada, tudo que é fácil, né? Pode causar uma certa dúvida. Bom, nós vamos falar sobre isso. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Deus poderoso, Deus de maravilha. Chegamos na Tua presença, Pai querido, Deus glorioso, Deus de poder. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua misericórdia. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós nesta noite, Senhor. Ó Deus, que aqui estamos na Tua presença, Pai, para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para interceder por aqueles que não estão aqui, Senhor. Sabemos, ó Deus, que enquanto o Teu Espírito Santo opera maravilha, enquanto o Teu Espírito Santo toca nos corações, sensibiliza, Senhor, as almas para estar na Tua presença, sabemos que há uma interferência também maligna, ó Deus, que tem tentado a humanidade, que tem se levantado contra a juventude, contra a mulher, contra o homem, contra o idoso. Ó Deus poderoso, Ele não escolhe idade, Senhor, para se levantar. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, pelo poder do Teu nome. Nós repreendemos toda obra satânica, nós repreendemos toda obra maligna, nós repreendemos toda interferência, nós repreendemos, Senhor, aquele espírito de contenda, aquele espírito que tem se levantado nas famílias, destruindo os lares, causando desavença nos casais, nas famílias. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos por terra. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores, Senhor, porque cremos na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos a bênção, nós profetizamos a libertação, nós profetizamos a cura divina, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que os amados estão de pé, convido-os para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Josué, capítulo 3, e o versículo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Nós gostamos muito de pesquisar, irmãos, pesquisar na palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 3, porque quando nós buscamos a Deus através da palavra, nós encontramos conhecimento. Conhecendo o nosso Deus, poderoso e maravilhoso como Ele é, nós o buscamos, nós o adoramos e nós adquirimos fé pelo ouvir da palavra. Agora, se nós, queridos, não ter esse encontro com Deus através da palavra, não temos um conhecimento, vamos ter dificuldade, muitas. Amém? Livro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Amém. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Pode sentar em nome de Jesus. Meus queridos, como nós estávamos falando sobre as dificuldades, nós vamos falar aqui do povo de Deus, povo hebreu, que conhecia a Deus, podemos dizer assim, muito mais do que nós. Porque quando eles estavam no Egito, quando a nação vamos dizer assim, ela se procriou, ela progrediu, vamos dizer assim, né, em almas no Egito, quando estavam escravos, porque primeiro foi José, vendido pelos próprios irmãos para o Egito,
e escravizado por um tempo, e Deus o abençoou tanto que, vou resumir, né, ele se tornou a governador. De escravo, passou a governador. E através de José, seu pai, Jacó, seus irmãos, foram levados também com a sua família. Diz a palavra que era em média de 70 almas. Quando houve a grande fome na terra. Não é isso que nós vamos falar, só para nós resumir. E o povo ali, 70 e poucas almas, foi crescendo, 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 e ficou um número grandíssimo, mais de 6.000 almas. Escravizados ali ficaram, após a morte de José, eles também ficaram um tempo, 430 anos, escravos, 4 gerações. Mas eles ouviam passar de pai para filho a palavra de Deus, quem era Deus, de quem eles eram filhos, a sua genialidade, né? De quem eles vinham, quem os levou para lá. Eles conheciam. Chegou um tempo que a luta era tão grande, porque eles começaram a crescer em números. E aí o faraó da atualidade, daqueles últimos tempos, ele temeu e pensou, esse povo, quanto mais eles sofrem, mais eles crescem, mais eles se fortalecem. A ponto dele mandar tirar a vida, né, de todos os meninos. Nessa ocasião nasceu um menino já com o propósito de Deus, que era Moisés. E nós sabemos a história que para ele ser salvo, a mãe dele colocou ele num cestinho de vime, largou no Rio Jordão, e ali a filha de Faraó, que não podia ter filho, ela o encontrou e o adotou, e pela própria mãe dele ele foi amamentado durante 3 anos, mais ou menos, e depois cresceu, conhecendo toda a inteligência egípcia, né? Conhecendo, se tornou um príncipe, toda a intelectualidade. Ele era, vamos dizer assim, um arquiteto, conhecia muito matemática, foi instruído em toda a inteligência egípcia. Mas com uma certa idade ele descobriu que ele era filho do povo hebreu, que ele era filho de hebreu. E aí ele começou a querer buscar suas origens. Todos já conhecem essa história. E ele encontrou os seus familiares. E numa certa ocasião, tinha um egípcio que estava batendo, surrando, né, açoitando um hebreu. E ele foi lá e interferiu e acabou matando, porque ele era um soldado, né? Ele se tornou um soldado, acabou matando aquele egípcio e escondeu o corpo. Outro dia tinha 2 hebreus brigando e ele foi interferir, porque ele se achava já um defensor, já estava no seu coração. E um dos hebreus disse: por que tu está interferindo? Por acaso vais matar algum de nós como mataste o egípcio? E aí ele temeu, porque foi descoberto. Então ele fugiu e ficou 40 anos longe. Lá ele encontrou Jetro, seu sogro, casou, teve família, e foi instruído da história dos hebreus, da palavra, da quem era Deus. Lá ele teve um grande conhecimento, e passou de soldado, guerreiro, passou a ser pastor. Mais 40 anos. Quando ele voltou, quando Deus falou com ele na sarça ardente, e ele voltou para libertar o povo, ele já tinha 80 anos. E com essa idade, Deus usou ele para os 10 sinais, ou as 10 pragas,
Estou resumindo para ser rápido, porque nós estamos lá no livro de Josué, para nós chegar onde nós queremos. E ele concluiu o que Deus queria. Tirou o povo do Egito. E nesse tempo, o povo, logo após ter saído do Egito, a caminho da terra prometida, o povo começou a murmurar. E aí peregrinou por 39 anos no deserto, andando, pode-se dizer, em círculo. Eles estavam próximo da terra prometida, mas não estavam preparados para possuir a terra prometida. Eles murmuravam tantas vezes contra Deus, contra Moisés, contra Arão, a ponto de um dia eles clamaram por água. E Moisés orou a Deus, e Deus disse: olha, tu vai em tal lugar e toca na rocha que ela vai brotar água. Mas eles estavam torturando tanto Moisés, porque Moisés era homem igual a nós. Ele era um homem de Deus, ele tinha fé em Deus, ele tinha um contato diretamente com Deus. Deus se fazia presente no meio do povo, e Deus escolheu a Moisés para se comunicar com o povo, porque o povo era de dura serviço. Moisés era sensível, ele aceitava a palavra, a ordem de Deus, o mandamento de Deus, mas o povo só murmurava, o povo só se queixava. E naquela ocasião, ele estava exausto. Isso depois de 30 e tantos anos, peregrinando, doutrinando, ensinando. Deus acompanhava o povo presente com uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, né? Uma nuvem. Deus se fazia presente no meio do povo. O povo conhecia Deus. Eles viam sinais. Deus fez chover pão do céu. E aí eles criam carnes. Deus fez, podemos dizer, chover codornizes, que lá nem era uma região desse tipo de ave. Mas apareceu. Deus enviou as codornizes para o povo. Mas quando eles chegaram naquele momento da rocha, Moisés já estava exausto. E Moisés, irritado, bateu com o cajado na rocha. E aí ele foi notificado por Deus que ele não ia possuir, ele não ia entrar, ele ia ver, mas não ia entrar. Moisés, o homem da confiança de Deus, ele viu, mas não entrou na terra prometida. Então, ele orou a Deus, e Deus escolheu a Josué. E nós lemos aqui, iniciamos esse capítulo 3, já mais um sinal que, após tantos outros sinais que Deus tinha feito através de Moisés, agora vai fazer através de Josué. Irmãos, o povo não conhecia Deus. O povo hebreu, ele não tinha experiência com Deus. Tinha experiência com Deus, e muita. Eles viam os sinais diante dos seus olhos. Eles receberam as bênçãos de Deus. Mas por um momento eu começo a meditar, mas como é que pode? Eles tiveram um convívio. Por que eles não tiveram uma intimidade com Deus como Moisés? Como Josué, que foi o sucessor? Por que o povo teve tanta dificuldade? Tendo experiência, vendo sinais acontecer, eles tiveram de andar 39 anos. Os mais velhos morreram.
Só entraram os mais jovens, que entraram na terra prometida. Quantos foram tirados, irmãos? Foram libertos do Egito e ficaram na metade do caminho. Quantos? Hoje, se nós analisar para os nossos dias, que nós estamos vivendo, quantas pessoas, quantas almas foram tirados da escravidão do mundo? Viram, tiveram experiências, vamos dizer assim, com Deus, mas não conseguem tomar posse da bênção e ter uma experiência mais profunda com Deus. Só entraram aqueles que foram obedientes e se quebrantaram diante de Deus no passado. Irmãos, não vai ser diferente nos dias de hoje. O arrebatamento está por acontecer. E só vai entrar aqueles que se quebrantar diante de Deus. Só vai ser salvo. Eu não estou aqui para julgar, porque, como eu falei outro dia, lá no livro de João, capítulo 12, se não fala melhor, 47, 48, o próprio Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas há quem o julgue no último dia. A palavra que eu vos tenho falado. O próprio Jesus disse isso. Então quem vai nos julgar é a palavra. Quem está hoje falando conosco é a palavra, é o Espírito Santo de Deus que está falando conosco, nos alertando para haver mais quebrantamento diante de Deus, irmãos. Mas não basta nós saber que existe um Deus. O povo sabia que existia o Deus de Moisés. Tanto é que quando Moisés subiu, voltando a falar de Moisés, é quando Moisés subiu no monte para falar com Deus e receber as tábuas, eles estavam todos esperando. Quando Moisés veio, depois de 40 dias, Moisés desceu, a glória de Deus era tão grande que eles disseram: olha, fala tu com Deus, porque nós não temos condições. Eles temeram, se acovardaram, podemos dizer assim. Eles não quiseram uma experiência mais profunda. E hoje em dia, irmãos, a maioria das pessoas não querem uma experiência profunda. Eles querem saber o que Deus tem para dar. Eles querem água, como o povo queria. Eles querem carne. Eles querem pão. Eles querem possuir as promessas. Quem é que não quer as promessas de Deus? Todos querem as promessas de Deus. Agora eu pergunto, quem é que tem uma experiência com Deus? Quem é que quer sentir Deus? Quem deseja sentir a presença do Deus Todo-Poderoso no seu coração, na sua vida? Oh, irmãos, são tão poucos. E o arrebatamento está chegando e Jesus está anunciando para que haja quebrantamento, experiências com Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, não só pelas suas promessas, porque vão se realizar na vida daqueles que tiverem experiência com Deus, naqueles que se quebrantaram diante de Deus, naqueles que sentirem Deus. Não basta saber só que existe um Deus de Moisés. Não basta saber, irmãos, que existe o Deus da Bíblia. Não basta saber que existe, que Jesus veio. Temos que saber isso, mas não podemos estacionar só na sabedoria que existe um Deus. Ah, existe um Deus. Se eu estacionar, eu sei que existe Deus, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Jesus veio, morreu na cruz por nós, se entregou por nós, eu sei disso. E amém? E cruzo os braços e vou pensar em outra coisa. Não. Eu sei que existe Deus. Eu sei que Deus enviou o seu Filho por nós. Eu sei que Ele morreu na cruz por nós. Eu sei que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu sei que Ele prometeu que voltaria.
Mas até ele voltar, ele disse: eu não vos deixarei sozinhos. Enviarei o Espírito de verdade, que testificará de mim. E eu quero ter experiência com esse Espírito. Eu quero sentir esse Espírito no meu corpo, no meu coração, na minha alma, no meu entendimento. Eu quero amar a Deus com todo o meu entendimento. Eu quero saber que existe um Deus, quero saber mais de Deus, quero isso. Eu busco a palavra, eu quero. E eu sei que Ele tem bênçãos. Eu sei. Mas eu quero sentir Ele. Eu quero ter um convívio com Ele. Eu quero ter experiência com Ele. Eu quero sentir a presença dEle. Eu quero ser renovado por Ele. Eu quero conversar com Ele. Aleluia. Saber que existe um Deus, todos sabem. Inclusive, mesmo sem conhecer a Bíblia, a cultura indígena, eles acreditam numa vida após a morte. Eles acreditam que existe um Deus. Só não conhecem o nosso Deus. A maioria deles. Mas a cultura deles, quando morria um guerreiro, eles tinham o costume de enterrar, junto com o corpo do guerreiro, as suas armas de caça e o seu cachorro. Por que isso? Porque eles acreditavam que existia uma outra vida. Irmãos, se as pessoas que não conheciam o Deus que nós conhecemos acreditavam que iam ter uma outra vida, como que nós vamos nos acomodar com o pouco que sabemos? E não vamos começar a meditar em ter mais conhecimento e ter uma experiência mais profunda com o dono da vida? Nós olhamos aqui e diz: olha, Josué foi escolhido por Deus. Por que não foi um dos filhos de Moisés? Porque é Deus quem escolhe. E Deus conhece o coração de cada um. Deus, Ele responde. Às vezes a pessoa diz: olha, eu oro, eu busco, eu clamo. E eu não consigo ter uma experiência. Eu não consigo receber resposta, obter resposta. Muitas vezes as pessoas dizem: mas Deus não me ouve. Deus ouve. E Deus responde na medida que nós o buscamos. Ah, pastor, mas eu oro, eu busco. Jesus disse: o povo me busca conforme as suas forças. O povo me ama. Quem me ama, guarda a minha palavra. Jesus falou em João, capítulo 14, versículo, não tenho lembrado agora, acho que é 22, 23. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará, e faremos nele morada. Amém? Então a experiência que nós temos que ter com Deus não basta só saber que existe um Deus. Esse Deus, na pessoa do Espírito Santo, tem que morar no nosso coração. Ele tem que se manifestar no nosso coração. Josué foi escolhido para sucessor, homem de Deus. E aí eu volto a falar, quando eu iniciei. Será que foi só de boca ou foi de coração que Josué buscava a Deus? Quando nós buscamos em oração, quando nós oramos, é só de palavras ou oramos de coração? Às vezes, a pessoa
usa muitas palavras bonitas para buscar Deus, fala em alto tom, mas são palavras. Outras pessoas buscam em pensamento e conseguem tocar mais em Deus, porque adoram a Deus não só de palavras, não só de boca, mas adoram em espírito e em verdade. Conhecer mais a Deus, conheceis e prossigais em conhecer o Senhor vosso Deus. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais nós vamos ter experiência. E Josué, abençoado homem de Deus, passou por muitas dificuldades. Não foi fácil dele ser aceito. Encontrou muitos contra, podemos dizer assim. Mas ele buscava Deus. Quando ele acompanhava Moisés, que era seu tio, ele buscava Deus profundamente. Ele sabia da promessa de Deus, mas ele queria conhecer Deus. Ele queria sentir Deus. Irmãos, não me basta para mim eu só pregar a palavra de Deus. Eu preciso sentir Ele. Se eu pregar a palavra e não sentir a presença de Deus, para mim não me basta. Eu preciso sentir Deus. Quando eu oro a Deus, eu preciso sentir Deus. Ah, mas como é que é isso? Nós nos renovamos. Nós choramos. Falamos em mistério. Nós quebrantamos o nosso coração. E não é por muito falar, irmãos. Deus conhece o coração do ser humano. Não precisa nós nos justificar diante de Deus. Aqueles dois homens que estavam orando, um publicano e um hebreu, parece que é, né, irmão Hélio? E um orava e se justificava. E dizia para Deus, olha, eu tenho jejuado. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho orado, eu tenho buscado a tua presença. Eu tenho me entregado em sacrifício de jejum. E aí chegou o publicano e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu tenho tanta pouca força. E ele foi ouvido e abençoado. Nós não precisamos nos justificar. O que nós precisamos é buscar a Deus, irmãos, de coração. Nós precisamos entrar na terra prometida ou na cidade santa. Quantas pessoas vão ficar, irmãos? Conheceram, estiveram juntos. Infelizmente vão ficar. Porque não conseguiram ter uma intimidade, um conhecimento profundo com Deus. Caminharam anos. Durante 39 anos. Só exigindo de Deus. A maior parte hoje, infelizmente, eles aprendem a só exigir de Deus. Vão à igreja só para exigir de Deus. Porque eles aprendem errado. De repente alguém diz, olha, vai lá que Deus vai te abençoar. E tu vai receber isso, tu vai receber aquilo, tu vai ser curado. Deus pode dar todas as coisas. Mas vá à igreja. Não por aquilo que Ele pode dar. Vá à igreja para adorá-lo. Vai até a casa de Deus pela pessoa maravilhosa que Ele é. Não por aquilo que Ele pode dar, porque nós sabemos que Ele pode dar todas as coisas. Ele é dono de todo ouro, de toda prata. Mas vá ter um encontro com Deus pela pessoa que Ele é. Tenha uma experiência com esse Deus. Irmãos, se nós alcançar a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos transportar montes, disse Jesus. Se a nossa fé alcançar, ao qual nós possamos ter uma experiência, nós não precisamos ver Deus, mas nós precisamos sentir Deus. Aleluia. Ver, irmãos.
Não há necessidade. Mas sentir. Até porque nós podemos ver Deus pela obra maravilhosa que Ele tem feito na nossa vida. Agora, sentir Deus, nós temos essa necessidade. Irmãos, esses que passaram o Jordão, eles tiveram 39 anos sendo instruídos e só passaram aqueles que creram mesmo. Nesse período houve uma família de Acã, que só foi uns, né, de tantos, mas a família de Acã que só tentava desobedecer a Deus, os mandamentos, mas apresentava-se como se fosse os mais tementes, os mais cumpridores, quando na verdade era só diante das pessoas. Fora disso, eles eram os mais errantes. E nós não temos que apresentar a nossa espiritualidade um para o outro. Nós temos que nos apresentar a Deus num corpo santo, vivo e agradável a Deus. Em adoração a Deus, que é o nosso culto racional. Em adoração a Deus, adorar a Deus, para entrar, irmãos, na terra ou na cidade prometida, que está a qualquer momento por acontecer o arrebatamento. E o que Deus promete, Deus cumpre. Deus prometeu essa terra. Eles só não entraram antes. Só não entraram por culpa deles mesmos. Não foi Deus que os condenou. Eles não obedeceram. Só não vai subir para o arrebatamento com a igreja, irmãos, quem não quiser. Só não vai entrar na cidade santa quem não quiser. Tem lugar para todos. Mas é preciso querer. A maioria ficaram para trás. Mas esses aqui, eles entraram. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, que os sacerdotes, os levitas, a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. E haja, contudo, distância entre vós e ela, como a medida de 2000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto